Bem-vindos ao Que Disse Padrão. Aqui falamos sobre saúde mental, autoestima e processos de desenvolvimento pessoal. Eu sou a Andressa Almeida e vou conduzir esses papos por aqui. E no episódio de hoje, pressão estética e o corpo magro, com Luísa Lapertosa e a psicóloga Juliana Ruiz. Hello! Sejam muito bem-vindos ao Que Disse Padrão. E por aqui hoje vamos o quê? Questionar o padrão, claro. Gente, tô muito feliz hoje, que é um episódio especial pra mim, porque eu tô com duas amigas. A gente se conhece porque nossos respectivos homens e mulheres trabalham juntos e somos amigas muito próximas. E deixa eu apresentar primeiro e aí eu já vou dar a introdução do episódio do que se trata. Bem-vinda, Luísa, maravilhosa amiga. Obrigada por me receber. Muito obrigada feliz por estar aqui. A Luísa hoje vai dividir bastante sobre o processo dela com a gente. Tem várias questões que a gente já vai falar mais. Sim. E a Ju também, querida e maravilhosa, que eu amo. Não só a minha amiga, como uma excelente psicóloga. Muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada a você pelo convite. Acho que vai ser bem bacana a gente compartilhar as nossas experiências em conjunto. Vai ser massa. E aí, gente, deixa eu falar. Hoje, pra mim, vai ser diferente, porque eu vou… Como é que eu vou falar? Eu quero saber e compartilhar com vocês a história da Lu, da minha amiga, porque é muito de outro ponto de vista do que eu já venho falando aqui com vocês, do que eu vivi, da minha história, dos meus processos. Que a Lu sempre foi uma menina magra. Ela sempre se viu magra, sempre teve essa percepção. E esse foi sempre o problema pra ela. Foi uma questão pra ela, né? Uhum. E o que tipo, me inspirou muito a trazer a Lu aqui. Porque um dia eu cheguei na casa dela, né? E aí ela falou assim… eu tô aqui meio puta. Tipo, um jeitão de Lu, assim, tô nervosa. Porque o pessoal lá do trabalho tava elogiando que eu emagreci e falando que eu sou louca de estar querendo engordar. E aí, quando a Lu me falou isso, eu senti muito que, tipo, eu poderia facilmente ser uma dessas pessoas. O que isso te incomoda tanto das pessoas virem e falar que tu não tem o direito de se sentir bem de estar magra? Assim, eu me sinto muito mal porque… eu não tô dizendo que eu não gosto de ser magra ou nada disso, né? Assim, que isso é algo que me tira, me deixa desconfortável em certas situações, assim, no geral. Mas, assim, desde pequenininha sempre fui magra e sempre tive apelidinhos com os amigos, a família e tudo mais. E acabou que quando eu fui crescendo e me tornando mulher, enfim, né? E as coisas foram… a vida foi acontecendo, eu comecei a perceber que, por exemplo, eu me sentia muito desconfortável perto das minhas amigas. Minhas amigas sempre tiveram mais corpo que eu, né? Sempre tiveram mais peito, mais bunda que eu, assim. E eu me sentia Olivia Palito, assim. Inclusive, era um dos meus apelidos. Mas no começo, eu acho que eu nunca tinha ligado o que isso queria dizer, assim, sabe? O que isso poderia significar pra mim depois. E é muito difícil, porque quando alguém fala pra mim assim… Caramba, Lu, nossa, eu tô aqui custando a emagrecer e você tá querendo engordar. E, meu Deus, mas você tá linda, você tá… Assim, em muitos momentos isso me machuca de um jeito, porque eu não me sinto bem onde eu tô hoje, assim. Porque é muito louco, assim, agora, né? A gente tava aqui se olhando ali, se organizando aqui. Eu tava, gente, eu boto o meu casaco ou não? Porque meus braços estão muito finos, enfim… Parece bobagem, e isso é inclusive uma coisa que tava me deixando muito insegura de vir aqui e de compartilhar isso. Porque eu fiquei pensando, nossa, gente, será que realmente é válido, né? Isso que eu tô sentindo e tudo mais. Por toda a pressão estética que a gente vê, do que a sociedade fala, né? Para as pessoas que não têm o meu corpo ou não estão no padrão, né? Que eu acho que todo mundo tem um padrão, né? Cada um tem um padrão que tá na sua né? cabeça, né? Sim. Mas, me fazia muito, muito mal, porque eu ficava assim, caramba, eu não me sinto tão bonita como as pessoas falam. E eu lembro da escola, assim, eu sou de Ouro Preto, né? Então, só tinha um clube na cidade. E aí a gente ia com as amigas e tal. E eu lembro como era um terror pra mim ficar de biquíni perto das minhas amigas, cara. Porque as minhas amigas todas de peitão, bundão, não sei o que, lindas. E eu ficava assim, gente, eu sou uma
Eu falava pra mim. Eu lembro que eu falava com minha mãe. Eu falava, mãe, eu sou igual uma tábua. Porque não tem nada. E eu ficava na frente do espelho, tentando me... Ai, foi sempre uma questão, assim, sabe? Sim. Eu acho que, só pra deixar claro, assim, esse episódio a gente vai… O foco é muito pra gente, acho que, estabelecer sobre o que é uma pressão estética, né? Porque, sim. claro, somos 3 meninas brancas, privilegiadas aqui, a gente tem consciência disso. E do nosso lugar de fala, mas assim, como no Que Diz Padrão, quero muito trazer sobre a saúde mental, acho que esse que é o foco, a gente falar do dentro, assim, dentro da cabeça, o que se passa, né? Porque no final, quando olha pra dentro, tá todo mundo com a sua questão, com as suas pressões ali, com seus dilemas, né? Então, a gente É muito particular, né? É Sim, muito exato. particular. Então, a ideia é muito a gente trazer sobre a tal da pressão estética que tá muito na cabeça de cada uma também, pra cada uma, por causa das suas vivências, acho que bate diferente, né? A pressão, um vai pegar ali, vai pegar outro em outro lugar. Mas isso que tu falou, eu acho que o que eu consigo, tipo, trazer pra mim de me identificar é que quando as pessoas, às vezes, como eu falo muito do meu processo de autoaceitação, muitas vezes as pessoas chegam assim, um dia eu quero ser igual a você, porque tu é super bem resolvida com o teu corpo, né? Não sei o que, tá tudo certo. Falo, não. Tipo, eu tenho momentos que eu tô bem e tem momentos que eu tô mal. E aí, às vezes, o que eu mais divido é esse momento de clareza que me deu. E aí eu falo, aqui eu consegui ficar bem porque a minha mente aqui conseguiu se organizar e questionar legal. E aí eu fiquei bem, me aceitei nesse momento. Aquele recorte, né? Que é um recorte, é um momento. E talvez pra ti… como na sociedade, eu acho que o corpo magro é muito mais aceito, né? Acho não, tenho certeza. Sim, com certeza. Talvez vem muito assim, um lugar meio que de indignado também, de tipo, Como assim, né? Você não tá satisfeita? Ou assim, nem indignado, mas nem questiona. Tipo, já parte do pressuposto que você se aceita, porque você é magra, então tu não tem por que não se aceitar. Exato. Né? E acho que quando a Lu se questiona se é válido ou não, né? Essa demanda, enfim… Se a gente for parar pra pensar, nós mulheres somos muito diferentes em muitos aspectos. Isso é muito lindo, se a gente for analisar, né? Isso é muito interessante. Mas tem uma coisa que nos atravessa, independente da nossa diferença, é a pressão estética. Independente do corpo que a gente tem. Acho que ela nos atravessa de formas diferentes. Às vezes em relação ao peso, às vezes em relação à vestimenta, ao próprio cabelo, algo nesse sentido, né? Alguns padrões que são socialmente estabelecidos. Mas é válido porque acho que ser mulher na sociedade atual já… de certa forma, imprime um sofrimento em relação à nossa estética. Então, é válido. E são vários pontos que vão acontecendo, assim. Porque, por exemplo… desculpa te cortar, né? Mas não, assim, é porque isso foi me lembrando as coisas, né? Essa coisa do clube, né? Tem uma cena na minha cabeça que não… que eu sempre esqueço. Que eu nunca esqueço. Eu lembro que quando eu ia pra escola e tal… Minha mãe, ela sempre entendeu esse meu lado. E ela sempre falava, ai Lu, bota a roupa que você quer, fica de boa. Isso desde que tu era criança, que foi uma questão? Sempre o teu foi. Corpo? Tu sempre uma menina magra, sempre foi uma questão? Não? Eu acho que criancinha não. Eu acho que foi quando eu comecei, assim, né, começa a gostar de alguém, aquela coisa da adolescência um ponto, e tal. Eu acho que bem… o olhar do outro também começa a ser importante pra gente, né? E aí que a gente começa a se olhar no espelho, tipo… sabe? Tipo, se perceber, né? Criança eu acho que nem tanto, assim. Mas aí eu lembro que… E minha mãe, ela sempre teve muito peito. A família da minha mãe, todas são baixinhas, mas sempre tiveram muito peito, né? E eu puxei a família do meu pai, que é tudo… Minha avó tinha 1,80m, assim, era muito engraçado pra mim, porque as pessoas que eu conhecia, eu sempre achava que vovozinhas eram pequenininhas e a minha avó… Já um padrão de vó. Já um padrão de vó. Criamos o padrão exatamente, de vó. E aí, o padrão de vó foi quebrado logo no início. Já começou quebrando. Porque a minha avó, de parte de pai, ela era muito alta. Eu lembro de, tipo, encontrar com ela e eu ficava só conversando com ela, olhando pra cima, assim. Ela era muito grande. E sempre foi magra, esbelta e toda não sei o quê. E aí, mas enfim, eu puxei ela, as irmãs, eu sou igual as irmãs do meu pai, que são super altas, são magras, não tem bunda, não tem peito, enfim. E aí, enfim, aí eu acho que minha mãe, ela sempre entendeu. E eu sempre via minha mãe com peitão, eu ficava, gente… Eu sempre falava com ela, mãe, tira! Me dá um pouco. Tiquinho que é. E minha mãe, inclusive, ela teve que fazer uma cirurgia pra tirar, porque ela tinha muita dor nas costas.
Então, eu também acompanhei isso, mas eu lembro que eu fazia sempre essa piada. Eu falava, mãe, caramba, você podia me dar um pouquinho, enfim. E aí, chegou uma época que isso estava me incomodando tanto que eu colocava… O uniforme da escola era aquelas calças bem… Tipo calça de academia, bem apertadinha, assim, né? Eu colocava 3 calças e uns 3, 4 sutiãs de bojo, gente. Um em cima do outro. Pra parecer que eu tinha um pouquinho mais de peito, que eu tinha um pouquinho mais de bunda e tal. E aí eu fiquei usando isso durante um tempo. E aí um dia eu fui pro clube e eu tava de biquíni, né? Eu não tinha 3 calças e 3 sutiãs. 3 E aí eu lembro de todo mundo, tipo assim, uai, cadê os peitos? Cadê? E eu, nossa, gente. Tipo, eles questionaram o teu Tipo, peito. todo mundo questionou, sabe? Eu lembro disso. E aí eu lembro da gente dentro do… É muito louco, que a gente faz essas coisas brincando e a gente nunca imagina o que vai ficar na cabeça do outro, né? Mas essas brincadeiras, eu acho que a Ju vai saber falar. Porque, tipo, acho que é muito da sociedade que brincando a gente vai enraizando ali da nossa personalidade, muita coisa, acho, né? Tudo é meio na brincadeira sempre, né? Meio rindo, assim. E aí depois a gente vai tomando consciência de que não é saudável. Do poder, né? Não era tão engraçada essa brincadeira, né? Às vezes a gente até leva tentando entender como algo engraçado pra ser mais aceito, mas de certa forma isso deixa um repertório aí, um autoconceito muito distorcido em relação a algumas coisas. E o entendimento também de como que o corpo funciona, né? Porque todas as minhas amigas também menstruaram muito antes de mim. Muito antes. Eu fui menstruar, acho que eu tinha 15, 16 anos. E as meninas todas menstruaram antes. Então, obviamente, o corpo delas, né, se desenvolveu muito antes do meu. E aí eu lembro que nesse mesmo dia, a gente tava fomos na… Como fala, né? Onde precisa tomar banho, assim, dentro lá do clube. Vestiário. O vestiário. E aí eu pedi… Gente, olha as coisas bobas, mas isso ficou na minha cabeça. Eu pedi desodorante emprestado. E aí alguém falou assim, gente, Luísa não tem pelo em nada. Porque eu, sabe, umas coisas, tipo, não tinha pelinho, não tinha nada. E, tipo, gente, eu sempre levei tudo muito na brincadeira, assim. Eu sempre tô fazendo graça, sempre tô fazendo piada. E aí eu lembro que eu contei isso pra minha mãe um dia. Aí minha mãe riu e tal, não sei o quê. E aí teve uma vez que eu peguei um papel de ofício, eu juro pra vocês, e pintei de pretinho. Mentira. Cortei e botei assim, ó. Mas eu fiz pra fazer graça. Aí eu ficava fazendo graça pra minha mãe, ela rolava de rir. Minha mãe e meu pai, mas no fundo, era tipo assim, eu tava brincando com o que tinha acontecido. Mas no fundo era meio assim, nossa, eu… Acho que é uma forma de se encaixar também, né? Eu tenho que ter essas características pra me encaixar no que esperam de Exato. mim. Eu sempre meio que levei tudo pra brincadeira. Eu sempre tô rindo, eu sempre faço piada, mas no fundo é uma parada que às vezes tá me incomodando, mas eu não falo, sabe? Mas chegou a isso, chegou a eu pegar um papel, a cabeça, né? Eu pegar um papel, colorir o papel, cortar o papel, ainda fazia aqueles negócios de… Pra deixar o papel enroladinho. Umas coisas. Não, mas é muito louco, né? Porque… E hoje o pelo é toda uma questão, né? Toda uma questão, exatamente. Tu mostrar o pelo. Nossa, não nada pode. a ver, mas assim… mas era uma forma de colocar meio que pra fora, sabe? Que eu tava sentindo assim. Mas foi… E aí depois, eu acho que… Conforme a gente foi ficando… Todas foram virando mulheres e tudo mais. Eu acho que aí isso foi mudando assim mesmo. Mas sempre foi uma questão… Demorou muito tempo pra eu me olhar no espelho e falar… Tá, curto o que eu tô vendo. E eu tô falando isso não tem 4 anos, assim. De tu começar a se aceitar. Assim, às vezes eu ainda me incomoda um pouco, principalmente quando eu tenho uma perca de peso que eu não tô esperando. Por exemplo, normalmente quando as pessoas estão ansiosas, pelo menos as pessoas que eu conheço, né? A grande maioria come muito, né, quando está ansioso. Come muito doce. Isso tá aqui até na pauta, que é uma coisa… Que pra mim é muito foda isso. Por isso que eu quis muito te trazer. Porque eu acho que muitas das meninas, as pessoas que vêm aqui, se identificam com o meu lado. E aí, também por isso pra mim é muito legal trazer as pessoas pra gente falar cada vez mais. Só que quando tu fala o contrário, eu não consigo, tipo… É óbvio que entendi o que tu falou. Mas assim, internalizar… Porque… mais como assim, né? Assim, como assim? Que aí que eu acho que tu ia falar agora, que eu te cortei de estar ansiosa e tu não tem a vontade de comer, né? Pra mim, é totalmente sobre a comida, a ansiedade. Exatamente, gente. Eu perco completamente a vontade de comer. E eu lembro que isso foi muito na época de colégio,
Que foi quando eu comecei com terapia, quando isso era realmente um problema. Eu voltava pra casa chorando porque me chamaram de Olivia Palito na escola e não sei o que, não sei o que. E que meio que uma coisa foi somando na outra, sabe? Mas isso foi mexendo muito com a minha autoestima. E aí, nessa época, eu lembro que minha mãe falava assim: Lu, você já jantou? Você já lanchou? Você jantou? E eu tinha esquecido. Não era nem porque eu não queria comer, eu não sentia vontade de comer. Aí eu não sei se… Eu imagino que isso deve ter muito a ver com a ansiedade, né? Da forma com que isso… Porque eu nunca entendi, né? Como que em algumas pessoas… as pessoas com mais vontade de comer, comigo foi diferente, assim. Muito louco. Eu ficava de 12 a 14 horas sem comer. Eu não sentia falta. E aí que tá… Não tem um script, né? De como a ansiedade vai se manifestar. E vai ser sempre assim. Acho que cada pessoa lida de uma forma com aquela emoção. A questão, por exemplo, de se alimentar com mais frequência ou com maior quantidade quando tá se sentindo muito ansioso, é uma forma de regular a emoção. Porque eu como alguma coisa que eu gosto e querendo não traz um sentimento bom, né? É gostoso quando a gente come alguma coisa que a gente gosta. Só que a gente não para pra… conforto, O nosso corpo responde a curto prazo aquilo. Então ele se sente bem naquele momento. Mas a médio e longo prazo é uma estratégia que não funciona. Né? A gente não consegue sempre fazer isso. E se a gente sempre faz isso, se torna uma questão que é um risco para a sua saúde. Fazer sempre esse mesmo movimento. E estava até comentando, né, anteriormente, nas demandas que aparecem para mim hoje na clínica, atendo a maioria mulheres, de fato, né? Então, é muito difícil selecionar pessoas que trazem a demanda da ansiedade e que não passam por questões de autoestima, por questões relacionadas ao comportamento alimentar ou algo nesse sentido. Então, é muito comum a gente associar a questão da ansiedade com os hábitos alimentares também. Porque o próprio comer, ele tem… A gente chama, né, de fome fisiológica e a fome emocional, porque tem essas distinções. Sim, e se a gente não consegue fazer essa diferenciação, a gente acaba tendo comportamentos que podem fazer mal para nossa saúde, como a compulsão alimentar em si. Então, mas não tem um script vai ser sempre assim. Né? Com algumas pessoas é de uma forma, com outras pessoas é de outra forma. E a gente entender isso, e aí o processo de psicoterapia pode ajudar, a gente vai entendendo que ferramentas são saudáveis para lidar com essa ansiedade e com questões relacionadas à autoestima, sem trazer um prejuízo para o nosso corpo físico também. Tem algum… Não sei, algum momento que é comprovado que começa a autoestima… Eu não sei nem como te fazer essa pergunta que me veio aqui agora. Mas, tipo, que a autoestima começa a ser muito valorizada, importante, assim, para as pessoas. Diz no sentido de faixa etária para a pessoa, algo assim. A autoestima, a gente às vezes associa que é estritamente associada à imagem física, né? Mas a autoestima, na verdade, ela tem vários pilares. Diz de outros fatores também. Mas acho que uma das questões que sempre interfere muito na nossa autoestima é, de fato, o olhar do outro. Como é que o outro tá me percebendo, o que eu acho que o outro tá pensando sobre aquilo. Ou a questão dos próprios padrões. Acho que não tem como desassociar a questão da autoestima com cultura, com sociedade. Porque é exigido determinadas coisas da gente. E a gente coloca mulheres aí, né? É exigido que a gente se encaixe em determinados padrões. E se a gente não se encaixa, a gente começa a se enxergar como inadequado. A gente começa a se enxergar como insuficiente. Isso é extremamente prejudicial para a nossa saúde mental. Mas eu associaria muito ao olhar do outro também. E se a gente for parar para pensar na sociedade atual, né? O que a gente consome na internet, por exemplo, conteúdo, a gente se compara muito com o outro. E às vezes a gente tá se comparando com pessoas que nem estão falando pra gente, assim, que não são pessoas que eu me identifico, ou que têm um corpo parecido com o meu, ou que têm hábitos e situações, seja financeiras ou sociais parecidas com a minha. Então eu tô me comparando com o quê, na verdade, né? Mas assim, que quando entra esse olhar do outro, é aí que talvez comece um pouco da bagunça também. Porque vem a comparação, vem essa autoexigência de que eu tenho que me enquadrar em um espaço para poder ser aceita. Acho que conversa muito com essas questões também. E eu acho que… Bom, não sei, tem alguma fórmula mágica que a gente vai vender agora? Nossa, quem dera. De como a gente não se preocupar com o que o outro como tá não pensando. sofrer com a autoestima. Então, fórmula mágica, acho que não estaria vendendo um produto que não existe, né? Mas eu penso que até certo ponto a gente sempre vai se preocupar com o que o outro tá pensando. Porque seres humanos são seres sociais, a gente vive em sociedade, não tem como. Jeito, né? A gente se privar, não, né? Acho que não é essa palavra, mas a gente se proteger disso 100%. Talvez o grande questionamento seja quem é essa pessoa que eu tô dando autonomia pra falar sobre a minha vida, ou quem é essa pessoa que eu tô dando essa força toda pra falar sobre uma história que é minha e que não é dela. E aí tu falou esse negócio
do que tu colocava mais sutiã, né? Sim. E aí eu acho muito louco isso, porque pra mim, e até na última entrevista com a Amanda, eu puxei isso do seio, né? E aí eu vim com uma blusa mais transparente que mostrava o sutiã, porque pra mim o peito sempre foi uma questão de já remeter assim, ai, parece que eu sou vulgar, parece que eu tô querendo me mostrar, parece que eu tô me oferecendo. E eu tenho, tipo, consciência que muito é do meu julgamento comigo mesmo, assim, porque por algum motivo eu consigo admirar no outro, mas quando sou eu que coloco, eu julgo diferente. E aí é muito louco, né? Porque aí ao mesmo tempo tudo, o outro lado tá colocando 3 sutiãs pra ter mais peito. E aí assim, qual que é o padrão então? Qual que é o certo? Exato. Mais uma vez. E eu acho que é muito do que a sociedade, né, fala, espera e espelha como é o que você falou, o padrão, né? Por exemplo, eu lembro que quando também eu estava, né, já era adolescente ali pra adulto, enfim, era uma questão muito complicada essa coisa do seio pequeno. Porque eu me sentia menos bonita, menos sexy, menos atraente. Porque eu não tinha… Menos mulher, né? Porque tem um elemento… exato, né? Porque o corpo da mulher é lindo, né? E tem as curvas, né? E tem o peito, que é diferente e tal, não sei o quê. E eu ficava… Eu lembro que eu me sentia muito mal, assim. Então, eu fiquei durante muito tempo… Eu não usava decote. E eu achava lindo. Então nós duas, uma com peito, uma sem peito. As duas sem usar decote, veja só. Tá vendo? Às vezes, o comportamento é o mesmo, mas por razões diferentes, né? Exatamente. Acho que é sobre isso também. Nossa, e foi assim, muito difícil pra eu começar. Eu comecei, assim… A rede social tem muita coisa ruim, mas também tem umas coisas boas que a gente, né, começa a ver beleza em coisas que são parecidas com a gente, né? Então eu comecei a seguir também muitas meninas que tinham um pouco seio. E eu achava lindo. Eu falava, nossa, que bonito e tal. E aí o decote que mostrava, tipo, nada mesmo, assim, sabe? Eu falava, caramba, que bonito. E aí eu comecei a usar. E aí eu começava a usar e as pessoas, pô, ficou tão bonito. Nossa, nunca te vi com uma roupa assim. Eu ficava, gente, me achando. Mas foi assim que eu fui. E não tem 4, 5 anos. Tem muito pouco tempo que eu comecei a usar essas coisas e tirar foto e gostar e tal. É muito louco, assim. Mas eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que aprender a conseguir admirar. De repente, questionar até o que a gente admira, né? Porque eu falei agora há pouco, assim… eu consigo ver uma menina com peito e decote e achar bonito. Mas há 5 anos atrás… eu nem procurava essa menina. Eu só procurava a menina que tivesse corpo, de repente, mais parecido com o teu. Que é o que eu almejava. Então, na minha cabeça, como aquilo era o padrão do que eu tinha que ser, meu corpo tinha que ser igual àquele, da menina magra, sem peito, mais reta. Eu só achava aquilo ali bonito, porque eu só consumia aquilo. E claro que ainda mais um pouco mais pra trás, a gente só tinha as revistas, magazines, era mais o corpo mais reto que tinha, né? Então me influenciava muito a isso. Mas aí com as redes sociais, que acho que o Instagram, tô aí com uns 11, 12 anos que eu tenho Instagram. Eu lembro que no início o que eu consumia era só meninas influencers magras, porque era o que eu achava que era o certo. E o que eu conseguia ver bonito. Quando eu comecei a questionar do que eu achava bonito, né, de por que será que meu corpo tá errado? Quando eu comecei a questionar um pouquinho meu corpo, daí eu comecei assim, essa menina aqui tem um pouquinho mais peito, tem um pouco mais bunda, mais parecida comigo. Deixa eu seguir. Aí eu comecei a ver, e eu acho que, claro… Se permitindo mesmo, né? Se permitindo. E aí eu acho que, tipo, claro, a autoconfiança da menina, também o que ela transmite, eu acredito muito que isso passa muito, né, pra gente e deixa a pessoa mais atraente também, o conjunto todo ali. E aí, por isso eu fui entendendo assim, esse corpo é bonito. E aí eu consegui começar a olhar pra mim, tipo assim, meu peito, de repente, tudo bem eu ter mais peito, não é vulgar, o que eu tô julgando vulgar? E aí, tipo, vira os questionamentos, né? Eu acho que é interessante isso que você fala, porque a gente começa a achar bonito no outro. Mesmo o outro sendo parecido com a gente. Mas é muito difícil achar bonito na gente. É um duplo padrão, né? Pro outro, tudo bem. Mas pra mim, a autoexigência é muito maior. É um outro patamar. Porque é isso. Eu recebo bastante até esse tipo de comentário, assim. Nossa, essa semana teve, eu acho que um vídeo que eu botei de biquíni. E a pessoa assim, é impressionante, acho teu corpo lindo e super parecido com o meu. Mas não consigo ver beleza no meu.
Daí eu falei assim, eu também tô nessa muitas vezes. Tipo assim, eu olho meu corpo. A gente se olha muito mais autocrítico e a gente coloca o patamar muito mais em cima pra gente alcançar aquele ideal de perfeição. E nem sei se existe um conceito de perfeição, né? Mas é muito mais fácil ver isso mais bonito no outro. Tem até um exercício interessante que eu sempre uso no contexto da psicoterapia, né? Uma situação em que a pessoa não tá se sentindo bem ou se criticando. Enfim, né? Se olhando de uma forma bem negativa. Eu, né, de certa forma, provoco o paciente a pensar o que você falaria para uma amiga sua, para uma pessoa muito querida que estivesse passando por essa mesma situação. O que você falaria para essa pessoa? O discurso muda completamente. Porque a gente tende a ser muito mais gentil com a outra pessoa, principalmente se é uma pessoa querida. E às vezes até uma pessoa anônima, né? Não necessariamente precisa ser alguém conhecido. Mas a gente tende a ser muito mais flexível com o outro. E por que esse modus operandi, esse padrão vale pro outro, mas não vale pra mim? Isso me lembrou. Porque precisa valer pra mim também. Isso me lembrou uma situação. Eu tava com uma amiga, a gente tava falando sobre outros assuntos, assim, outras coisas, de relacionamento, amizade, enfim. E ela tava falando dela com muita raiva, assim, com muita coisa. E aí, na hora que ela foi falar da outra pessoa, ela tava cheia, tipo, não, mas coitada. Fulano sofre muito, né? Fulano não sei o quê. E aí eu lembro de olhar pra ela e falar, velho, por que você tem tanto carinho e compreensão por ela e não tem por você? Né? Hipocrisia, né, gente? Porque aí depois ela foi embora e eu fiquei, não, eu faço a mesma coisa. Mas E a gente, mais uma vez, a gente consegue ver no outro, mas não. Exato, aí ela foi embora e depois eu fiquei assim. Então, eu faço isso também. Mas é muito louco como é que a cabeça funciona, né? Eu acho que isso… Acho que é um efeito bem coletivo também, porque a gente não é ensinado a se amar. A gente não é ensinado a gostar das nossas características. A gente é ensinado a se comparar, a estar num outro lugar que não é o lugar de agora. A gente tá olhando lá na frente, ou esperando as condições perfeitas para poder, né, de certa forma, começar a se gostar. Então, às vezes a gente acha que é um processo completamente individual, mas na verdade é muito coletivo isso. A gente foi falando aqui, todo mundo foi se identificando com isso. Né, pra gente ver o quanto é coletivo. A gente não aprende e isso. E isso não só do estético, né? Eu acho que, tipo, profissionalmente… Aqui o que diz padrão é uma prova pra mim, que assim… Todo final de episódio eu chego assim com 1 milhão de críticas a mim mesma. Assim, daí eu chego em casa. Porque eu falei isso aqui, acho que não foi tão bem. Porque… Sempre assim, muitas críticas, muitas. Aí a Kelly que tá aqui nos ouvindo, eu sempre já fico assim, deixa eu ouvir antes de ir pro ar. Porque na minha cabeça já, tipo assim, tinha muitas críticas. Daí quando eu ouço antes de ir pro ar, que eu acho que eu tenho bem pouquinho da visão de fora, né, de estar me vendo. Às vezes… não foi tão… Tá legal. Tá. Isso eu falei assim, eu me babaquei, mas tipo, faz parte do natural, do negócio. Tá. Não. Mas, tipo assim, automaticamente a primeira coisa, assim, críticas. Ai, que chato, que saco isso. Tipo, não é só o estético, sabe? Exato. E parece que não tem fim, né, gente? Porque toda hora… Não acaba. É sempre um looping de novo. Quando você fala que não é só da questão profissional, né? Acho que isso me pega bastante, assim. Quando você me convidou, eu comecei a pensar, amei o convite, né? Muito bom estar aqui com as minhas amigas e tudo. Mas que roupa que eu vou? Comecei a pensar, eu não tenho roupa pra esse evento, né? Algo assim. Aí comecei a pensar, mas será que essa roupa que eu tô escolhendo é roupa de psicóloga? Será que as pessoas vão me ler como uma psicóloga, né? Falando sobre saúde mental nesse contexto. E eu deu vontade de pegar o telefone e falar… Não vou mais, porque, enfim, inventar qualquer outra desculpa. Porque minha roupa de psicóloga não tá pronta. Né? Não tá sei lá, alguma coisa assim. Cara, que loucura, e aí, né? Tive um insight, né? De, poxa, olha pra onde eu tô indo. Olha sobre o que eu tô indo falar. Então, por que isso tá me preocupando tanto sendo assim? Um problema. Não existe roupa de psicólogo, né? Aquela roupa que eu me sinto à vontade. Mas… Por mais que eu faça essa reflexão depois, eu não tô imune a esses pensamentos, né? Ele vem como imediato. E aí você precisa questionar e falar, poxa, calma, né? Não é assim. Sim. Mas foi uma coisa… Não, mas é mais uma também. Constatação da pressão estética, né? Que tá em vários meios, assim, né? A gente não tá falando só do corpo, né? Mas qual que é o estético de uma psicanalista, uma psicóloga que é digna de poder falar, de ser levada a sério, né? Então, tipo, o padrão tá em todos os meios. Até tu pensar qual que é a roupa certa. Exato. E também da gente questionar do outro lado, né? Quem tá questionando, será que tu tem questionamentos que daí eu pensei agora, eu acho que eu já fui essa pessoa de questionar. Sim. Teve, acho que uma das primeiras conversas que foi com uma outra psicóloga, que eu falei da questão de idade de psicólogos, que eu questionava muito assim,
Eu vou nos mais velhos, que eu acho que são os mais confiáveis. Nossa, eu já fiz muito Tem mais isso. experiência. É, né? tem mais experiência, só que ao mesmo tempo, tem muito, não generalizando, mas tem muitos que estão muito presos a coisas muito mais Exato, antigas. E aí os mais Não se jovens estão atualizam, super né? atualizados, com questões e pautas mais atualizadas. Então, tipo assim, não tem isso, né? Muito mais sobre a pessoa, claro, muito A mais nossa própria profundo. insegurança. Identificar e tudo. E com a pessoa. gente sempre tenta, acho que, julgar pelo raso, né? O Exato. julgamento é muito raso pra… Olha que Com bonito certeza. isso. Foi bem bonito, tá? Pega esse corte, quero. E uma coisa que você falou isso, eu lembrei, a gente tava conversando, né, sobre isso. Minha mãe falou uma coisa pra mim há um tempo, há muito tempo. E eu nunca mais. Minha mãe falou isso pra mim uma vez. Eu nunca mais esqueci. E sempre quando eu tô conversando com alguém, assim, que eu percebo que a pessoa tá doída, assim, sabe? Tá com alguma coisa. E às vezes eu falo isso pra mim mesma. Que foi nessas questões. Nessa época de adolescência que eu tava fazendo terapia, tava cheio de coisa na minha cabeça. E mal, chorando, ia pra casa chorando, enfim. Aí minha mãe um dia olhou pra mim e falou assim… Caramba, dor podia ter cor, né? E aí eu olhei pra ela e falou… Sabe, como se tivesse um nível, sabe? Então, se tá num vermelho, você tá com muita dor. Uhum. E não falo de dor física, não. Eu falo de dor, porque físico, às vezes, você Sofrimento mete, vai, tô emocional, sangrando, né? eu tô me machucando. E assim, a pessoa tá no… Sei lá, tô botando umas cores aqui, né? No amarelo, a pessoa tá no verde, tá no rosinha. Sabe, umas coisas assim. Uhum. E ela falava assim, cara, eu acho que as pessoas iam ser um pouquinho mais justas com as outras. Porque eu ia olhar pra você e falar pra mim, cara, eu tô sofrendo. Aí eu ia falar, caramba, tá um vermelhão ali, ela tá sofrendo mesmo. Mas Porque será? ninguém Agora, entende questionando, porque… que até uma pauta a gente tava bem insegura antes de vir e fazer esse episódio, da gente ficar num lugar assim, o que essas meninas estão falando, né? E aí, por isso que eu até enfatizei o início do episódio, que a gente sabe que somos privilegiados, é sobre pressão estética, a gente não sofre nenhuma limitação social, né? Gordofobia a gente não sofre, não é sobre isso. A gente tá falando sobre saúde mental. Sim. E aí, agora tu falou esse negócio da cor, me veio até aquele medo que a gente tava de julgarem as dores. Exato, De exato. assim, Luísa, tu é bonita, magra, o que tu tá falando? Sabe? E não é sobre julgar a dor, eu acho que isso eu até tenho tatuado, que seja gentil com todo mundo aqui que tá passando pela sua batalha. É sobre gentileza. E assim, não mesmo. julgar, acho que a dor do outro, né? A gente nunca sabe o que o outro tá passando. E essa questão do corpo, agora do físico, eu acho que é o que tu até reclamou, né? Que eu trouxe no início. Se tu tem esse corpo, tu não se sente mal. Eu já, saio desse pressuposto que tu tá tudo bem resolvido relacionado ao teu corpo. Sim, exato. E aí, se tu fala que tu sofre com magra, assim… será que sofre mesmo? Acho que a gente associa a pessoa que tá mais próxima do que é tido socialmente enquanto ideal a uma pessoa que sofre menos. A gente infere que o sofrimento dela é menor. Só que não tem como a gente mensurar isso, né? Sofrimento a pessoa tem que me contar. É muito subjetivo. Pode ser sim que essa pessoa sofra menos. Não é uma mentira, né? Se for parar pra pensar, pode ser. Mas não é a verdade absoluta. Você precisa investigar, de fato, o quanto que essa pessoa tá sofrendo. Só ela vai poder me falar se ela tá sofrendo ou não. E ela falou isso muito no sentido, tipo assim, eu entendo a sua dor, eu tô vendo que você tá chorando pra caramba, que você tá mal. E nesse sentido que eu ficava assim, gente, nossa, mas fulano não entende. Não, que eu fiquei com medo de ser um amarelo e a pessoa ficar assim, é só um amarelo. Entendeu? Já pode isso ia acontecer, porque exatamente. Entendeu? De começar o julgamento em cima do sofrimento. Tipo, amarelo não é tão. Então nem tá sofrendo tanto, aí não leva a tua dor tão a sério. Exato, é real. Olha, aprofundamos em uma pesquisa. Problematizamos uma questão. Uma questão. Porque, e eu lembro disso, que eu ficava assim, às vezes eu ia encontrar com alguém, que é alguém da família, ou amigo. Tem algumas pessoas que fazem isso ainda e eu fico com muita raiva. Que foi inclusive no dia que você chegou lá em casa, que isso tinha acontecido, eu tava assim, enfurecida. Porque mexe comigo real, assim. Às vezes tem algumas pessoas que, estão, 2 meses, 3 meses sem me ver. E aí na hora que me vê, a primeira coisa que fala assim, nossa, tá muito magra. Eu falo, oi, tudo bom? Como é que você tá? A vida tá boa? A vida tá boa. E aí me abraça, e aí fica me apertando. Tem muita gente que fala, você tá muito magra, aqui as costeias lá, meu Deus. Gente, é muito ruim. Porque eu não sei se a pessoa tem na cabeça que eu ia falar, pois é. Eu fico me sentindo muito mal, assim, sabe? E é muito louco como que… E aí eu vou compartilhando até um outro lado meu, porque isso aconteceu também.
muito recentemente, né? Eu tenho esclerose múltipla, né? Eu tenho uma doença autoimune que eu descobri em 2018. Então, assim, gente, estamos em 2023, é muito recente. Eu ainda tô com essas questões. Lidando tô com com outras questões. Eu tô com muita questão na minha cabeça sobre isso mexe muito comigo e tal. E eu não tenho nada físico, então muitas pessoas até se assustam quando eu falo disso, porque fica assim. É muito louco também, né? As expectativas. Sim. Como você tem esclerose múltipla? Mas você tá andando, você tá não sei o quê, você tá. Eu falei, gente, não. Inclusive, quando eu descobri também, foi uma questão que. Eu tô misturando os assuntos, né? Que você falou da questão do médico, né? Que você procura médico mais novo e tal. Eu lembro que quando eu tava meio que entendendo que tinha alguma coisa estranha comigo, eu não falei com os meus pais, não falei com ninguém. Eu não falei com minha mãe, na verdade. Que minha mãe, ela tem uma questão com doença muito, muito forte, assim. Ela viveu, a morte do meu avô foi muito dolorido. Então, minha mãe tem muitos traumas. Mas teu avô teve esclerose? Não, meu avô teve câncer, mas ele morreu quando minha mãe tinha 7 anos. Então minha mãe só tem lembranças dele doente, gemendo de dor e tal, não sei o quê. Então minha mãe sempre foi uma questão, assim, a gente tossia meio esquisito. Minha mãe, ai meu Deus, ela sempre teve isso, assim. E aí quando eu percebi que tinha uma coisa errada, eu lembro que a primeira pessoa que eu liguei não foi pra ela. Eu lembro que eu liguei pro meu pai primeiro e falei, pai, tá rolando umas coisas estranhas, tô sentindo umas dormências esquisitas e tal. Aí meu pai falou, Lu, vai no médico, vai no neurologista. Eu nem tinha pensado, eu fui no ortopedista. Cheguei a fazer cirurgia, porque o ortopedista. Fui no ortopedista, porque o ortopedista. O que você tava sentindo? Eu tava sentindo muita dormência nas mãos, muita dormência nas mãos. Minhas mãos estavam fechando, assim. Só que eu achava que era postura. Eu nunca tive postura, eu sempre tô toda torta, assim. Eu achava que era alguma coisa assim. E aí eu lembro que meu pai falou pra ir no neuro, eu falei, caramba, nunca pensei, beleza. Aí o que eu fiz? Fui no Google e botei neurologistas. Eu morava em BH, em Belo Horizonte. E aí eu lembro que eu procurei o CRM mais curtinho que tinha. Porque eu falei, vou numa pessoa mais velha, não, preconceito, nada a ver, né? Nem sabia disso de CRM mais curto. Não é? Porque que são os primeiros números. Os primeiros Nossa, números. Eu nunca tinha feito. Gente, eu fui conta. Assim, na primeira pessoa que se formou no Brasil. O 01, eu fui né? essa O 01. Exatamente. Tipo, nada a ver. E, obviamente, eu não tô generalizando, mas essa pessoa em específico, eu não sei porque se tava muito caótico. O jeito que ela me passou a informação de que eu estava com essa doença foi muito ruim. E foi tipo, eu lembro dele olhar meus exames. Eu fui de encaixe, né? Então a mulher falou, cara, você tem tipo 15 minutos. Eu falei, tudo bem, eu preciso que ele veja meus exames. Porque eu cheguei a fazer ressonância, fiz todos os exames assim. E aí ele juntou o que eu tava contando. Eu lembro que ele olhou, aí ele olhou pra mim, aí ele olhava pro exame. Aí ele fez assim, me entregou a ressonância. Falou assim, olha, você tem esclerose múltipla, tá? Mas eu não consigo conversar agora com você não, porque você foi encaixe, volta aqui outro dia. E aí eu lembro eu lembro de olhar assim, gente, a sensação que eu tive é que o chão tinha, sei lá. Ali tu já sabia o que era? Eu já sabia porque eu tenho um tio que tem esclerose múltipla, mas ele não é meu tio de sangue. Então na minha cabeça eu falei, ele não é meu tio de sangue, porque a esclerose ela não é hereditária, né? Ela não existe ainda esse 100% de que é, né? E aí eu lembro que eu liguei pra uma das minhas melhores amigas, que é médica. Liguei pra ela, falei, Lívia, eu lembro que eu falei assim, o que é esclerose múltipla? Direito, mesmo? Aí ela falou, onde você tá? Tipo assim, ela entendeu. Porque eu sempre fui meio tudo que eu senti, eu falava, Lívia, eu tô sentindo não sei o que. Ô Ju, aí só um parênteses, tipo, nessa parte falta muito um cuidado com a saúde mental da pessoa. Porque a cabeça pode piorar muito até, fisicamente, Você deu margem pra muitas interpretações. Né? Porque a pessoa às vezes não sabe o que é aquele diagnóstico. Vai e coloca às vezes no Google que vai aparecer todas as possibilidades. Só as coisas ruins. Todos os piores cenários. E a pessoa fica… pode ser um evento extremamente traumático receber um diagnóstico dessa forma. E aí você fica sem saber é uma o que fazer, doença autoimune. A cabeça e doença autoimune, elas estão aqui, ó. Sei lá, enfim, né? Mas tô Sim, porque fugindo, a mente, né? ela transforma muito o físico. Eu acredito muito nisso, né? Muito. Tipo, às vezes a gente sua, né? Literalmente sua, o físico ali é transformado porque a cabeça tá nervosa, tá ansiosa. E é interessante você falar isso, porque antes tinha uma denominação, né? Doenças psicossomáticas, que tem sintomas emocionais e que, de certa forma, repercutem no físico. Essa nomenclatura caiu.
Porque hoje em dia a gente entende que toda doença no sentido de todo transtorno mental tem repercussões na saúde física, e toda doença, né, de origem física tem repercussões na saúde mental. Como é que é? Daí, tipo, já juntou Não tudo. existe uma nomenclatura mais que faça essa divisão. Porque já é tudo sabido que, tipo, interfere. Exato, tem o a corpo ver, é né? um só. Se ele é físico, se ele é mental, ele é um só. Nossa, Então não essa sabia. nomenclatura, inclusive, caiu, porque não se usa mais. Olha só. Não tem mais Não essa sabia divisão. disso. É meio que como Legal. você não tem que ficar falando que isso é óbvio, né? Tipo, é sabido. Mas, enfim, né? E voltando, né, rapidinho. E aí eu lembro de não ter contado pra minha mãe, enfim. E falei, deixa eu entender se é isso mesmo e Antes tal. de dar a notícia. Antes de dar a notícia. Aí, enfim, liguei pra ela. Foi toda uma coisa, né? E aí, tô contando já outra história, né, gente? Vai, Completamente, fui Luiz. pro outro lado. Mas assim, por que eu toquei nesse assunto? Porque… Caralho, amiga, tá muito ligado tudo. Tá Imagina. muito, porque uma coisa me lembrou… Vai tudo ligado. somando, né? Porque quando as pessoas me encontram e falam, Lu, você é muito magra. Menina, você não come. Fulano, tem que dar comida pra ela. Porque é sempre assim, né? Essas piadas, assim. Só que aí o que acontece? E aí voltando, né? Quando eu tô muito ansiosa, eu não como, eu perco apetite. E aí que eu falei lá atrás, né? Da questão de quando eu perco peso sem eu tá esperando que eu tô perdendo peso. Então toda vez que eu tô doente, ou sei lá, tô meio tristinha, ou acontece alguma coisa relacionada à minha saúde, eu acabo perdendo peso, porque eu fico triste. É uma questão que ainda bate muito comigo. Então, quando eu tenho algum surto da esclerose, eu tenho que ir no hospital, né? Que eu tenho que fazer uma pulsoterapia, que é tomar o corticoide, né? Na veia. É muito chato. Gente, hospital é muito ruim, né? A gente só vê gente doente e tal, aquela coisa. Então, o ambiente já é ruim. Então, assim, eu sei que aqueles 3 a 5 dias que eu vou ficar ficando tomando remédio, eu não vou… Eu chego em casa e não fico com vontade de comer, porque isso mexe muito comigo, né? O fato de de ter uma condição é muito ruim. E aí eu já sei que eu vou emagrecer. E é muito louco, porque a última vez que eu tive surto, eu lembro que eu sentei no sofá e fiz a minha primeira infusão, minha primeira pulsoterapia. Quando eu voltei, eu deitei no sofá. Falei, caralho, eu vou emagrecer. Cara, foi a primeira coisa que tu pensou. Foi a primeira coisa que eu pensei. O desconforto que tudo isso traz, né? Exato, tipo assim, aí eu lembro que… eu não lembro quem tava do meu lado, se foi o Miguel ou se foi uma amiga minha, eu não lembro quem tava. Olhou pra mim e falou assim, não, mas… isso nossa, tá preocupada com isso, amanhã você tem que voltar lá. E no outro dia depois, e no outro dia, né? E aí é muito louco, porque toda vez que eu tinha alguma coisa, eu já sabia que eu ia emagrecer e eu ficava com isso na cabeça. E aí nessa último surto que eu tive, que deve ter uns 4 meses, mais ou menos, eu emagreci 6 quilos. E eu não consegui voltar ainda. 6 a 7 quilos, eu não consegui voltar. E eu ainda emendei numa dieta que eu fiz, né? Fui numa nutricionista, que é especialista em doenças autoimunes. E aí eu meio que emendei uma coisa na outra, porque eu nunca tinha feito uma alimentação saudável como eu deveria, né? E aí os 6 quilos… E tem mais essa aí, que é um parênteses, né? Que… Parênteses? Falei certo? Sim. Parênteses. Sabe quando a palavra foi estranha? Parênteses. É isso mesmo. Que a gente vê um corpo magro, automaticamente ele é saudável. saudável. Então, Não por é. isso, acho que… E aí, como ele é aceito socialmente, a gente se acha no direito de comentar sobre esse corpo também, Sim. né? E elogiar, principalmente. Fortalecer aquilo ali que pra ti tá sendo muito difícil. Então, não devemos comentar corpos alheios, né? Perfeito. E o corpo magro, tu não sabe também como é que tá se alimentando. Às vezes, tipo, pra ti sempre foi o teu… Como é que fala quando é de família? O teu biotipo. Biotipo, sim. Sempre foi. E aí, tu começou então com a nutricionista especialista. Comecei com a Nutri. Só que foi uma coisa que eu meio que acabei emendando. Eu lembro que enquanto eu tava no hospital esperando pra fazer a ressonância, eu já tava… Inclusive foi você que me ajudou, a nutricionista. A Nutri, Uhum. E aí eu comecei… E aí foi muito legal porque ela me ligou, tadinha. Ela fez uma consulta ali na hora comigo no WhatsApp, porque ela viu tanto que eu tava… Agoniada, assim. E aí, enfim, aí eu comecei a dieta e uma coisa foi… eu cortei muita coisa.
Porque eu tive que fazer uma dieta… Teve que ser radical no início, né? Muito radical, mas… porque, só pra deixar claro que é um caso muito específico, mais uma vez. Era por causa da condição da Lu, né? Da doença autoimune. Isso. Aí teve que cortar a princípio tudo, né? Foi uma dieta anti-inflamatória. Então, meu corpo tinha que desinflamar. Então, eu cortei leite, cortei queijo, cortei doce, cortei álcool, cortei um monte de coisa. E obviamente, o corpo até que desincha também um pouquinho e tal. Então, esses 6 quilos viraram 8. Tu perdeu 8 quilos. Perdi 8 quilos. E muita gente até que não percebeu tanto. É engraçado, todo mundo que me vê todo dia não percebeu. Mas as pessoas que estão… Me viram lá, tem 6 meses que não me viram. Todas elas falaram, meu Deus, tá muito magra, não sei o que, não sei o que. E quando eu contei, falei, cara, então, eu tô magra porque… Eu tô magra assim porque eu tive um surto e eu comecei uma dieta anti-inflamatória. Aí todo mundo, não, então tá. É justificável, né? Sabe, aí eu lembro que eu me senti mal pra caramba. Eu falei, nossa, então se é assim… É muito tudo louco, bem, né? Porque por um lado, estão te elogiando, porque teu corpo tá lindo e maravilhoso. Outro só que tá um pouquinho demais. Então, assim, se tu for ficar correndo atrás do que os outros estão pensando… Se fode, nunca vai né? chegar, bem, essa linha de chegada não existe. Não existe a linha de chegada. E não adianta também ficar esperando que a pessoa vai falar assim, Lu, você tá mais magra, o que tá rolando? Não vão, né, assim, é muito poucas as pessoas que fazem isso, né, e, tipo… Mas eu acho que mesmo assim é delicado tu constatar algo sobre o corpo do outro, sabe? Não. Acho que é um exemplo de como a pressão estética, ela vem de todos os lados. Não tem como se não tivesse um lugar seguro, né? Em que eu posso ficar e… Até tem, assim, exemplos pessoais nesse sentido, né? Eu sou uma mulher lésbica, eu me identifico como uma mulher lésbica, mas nem sempre foi assim. Eu tive muita dificuldade de encarar esse processo, principalmente na minha adolescência, ali na transição pra vida adulta. Eu estudei a minha vida toda em colégio católico, em uma cidade pequena, então… Era uma coisa que pra mim era errado, que não devia estar, né, me identificando com essas questões. E aí, quando eu comecei a perceber, eu comecei a fazer um movimento de tentar me afastar. E a primeira forma que eu tentei me afastar era com o modo como eu me vestia. Então, eu tentei, né, ser lida como uma mulher hétero e usar salto. Não que mulheres héteros tenham que fazer isso, né, mas nesse contexto… Mas se afastar, que tu fala do quê? Da vestimenta. Escolher usar roupas que trouxessem mais, talvez, né, o que é tido aí como feminilidade hegemônica, né? Se afastar de ti mesma, no caso. Pra me encaixar num padrão, porque eu não queria ser lida como uma mulher lésbica. Pra mim era difícil naquele momento. Achei que eu tava fazendo uma coisa errada. E assim, não tinha referências, não tinha grupo de amigas que falavam sobre isso. Não assistia séries que falavam sobre isso. Não consumia nenhum tipo de conteúdo. Era um contexto bem privado, assim, né? Não tinha muitas referências. E aí eu comecei a me afastar disso. E aí eu fui conversar com meus pais. Isso eu devia ter uns 15, 16 anos, né? Foi quando eu comecei a entender o que estava acontecendo. Só que eu contei para meus pais só quando eu tinha 26 anos. 25, 26. Eu tenho 31 hoje. Foi um divisor de águas no modo como eu me vestia. Claro que a aceitação dos pais é extremamente importante, né? Claro. Nesse momento. E aí, quando eles falaram, não, filha, tudo bem, né? A gente te ama, não tem nada de errado. E, né? Traz seu namorado aqui pra gente conhecer. Aí foi quando eu falei, não, ok, acho que eu posso começar a me vestir do jeito que eu me sinto mais… Posso ser eu agora, né? Tipo… Então a tua permissão veio a partir do outro, né? Foi a partir do outro. Em nenhum momento eu pensei sozinha, não, eu tenho que me vestir do jeito que eu me sinto. E são questionamentos que ainda passam, como, será que essa roupa aqui é de psicóloga, né? Então acho que a gente nunca chega… de fato, ali na linha final e falar, não, agora eu tô livre. Só que são diferentes atravessamentos, né? Cada pressão estética atravessa a pessoa de uma forma. E eu lembro exatamente, assim que eu contei pros meus pais e que eu fui vendo as coisas se encaixarem, eu já era independente financeiramente, já tinha toda a minha vida estruturada, mas mesmo assim eu precisei da aprovação do outro, no caso, um outro importante pra mim, pra eu conseguir entender como eu quero me vestir. Eu começar a seguir perfis que eu acho que se encaixam com aquilo que eu, de certa forma, acho bonito no meu corpo, algo nesse sentido, né? Então, acho que essa questão da pressão estética, ela nos atravessa de muitos lados. Formas, então, é difícil a gente restringir só um, né? Falar sobre o peso, ou falar sobre o cabelo, ou falar sobre a roupa. Acho que enquanto mulheres, a gente é atravessada por todos eles ao mesmo tempo. E às vezes a gente não sabe pra qual lado olhar primeiro, né? O que eu faço aqui? Então, acho que essa é uma questão interessante, porque você comentar, isso aqui não tem nada a ver, né? Etc. Mas claro que tem, é sobre isso também, é sobre pressão estética. Sim. No final, acho que a saída é olhar pra dentro, né? Porque se tu olhar pra fora, aí tu vai achar vários padrões pra seguir, mas acho que pra dentro é a saída. Saúde mental é a saída. Será que existe a saúde 100%?
Eu acho que a gente sempre vai ter alguma Sempre vão ter questão, questões, assim, né? que vai nos incomodar de certa forma. Ou algo, inclusive, não só por justificativas sociais e culturais, mas questões genéticas também que influenciam, né? No Sim. desenvolvimento de um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo. Acho que tem várias questões. Mas aí também não tem uma linha de chegada, em que não, agora tô equilibrando todos os pratinhos ao mesmo tempo. Não tem como. Isso eu acho que é bem importante, né? Porque como falo muito aqui, busque, procure pela saúde mental, né? É deixar claro que também não tem a linha de chegada, mas é o trabalho… É o constante. O constante. E nisso tu vai se libertando de muita coisa. Eu acho que muita coisa… Talvez tu nem se liberte, mas tu vai aprendendo a conviver com aquilo, né? Exato. Tipo, a tua mente. Tu não vai se libertar da tua mente. Acho que até eu morrer, a minha vozinha que tá aqui na minha cabeça vai estar ali. A mente que mente, A mente que né? mente vai estar aqui contando várias mentiras. Eu acho que até eu morrer. Acho que a própria, por exemplo, questões de transtornos de ansiedade. A ansiedade, a gente nunca vai se ver livre dela. Ela é uma emoção natural, como qualquer outra. E ela é importante, ela é um mecanismo de sobrevivência, né? A gente só passa por determinadas situações porque a ansiedade nos prepara para isso. Então, quero trabalhar minha ansiedade e nunca mais me sentir ansiosa. Não existe esse lugar. A gente aprende a conviver com aquela ansiedade de uma forma saudável, de uma forma funcional, de acordo com os nossos processos. Mas essa coisa de nunca mais vou me sentir ansiosa na minha vida e só assim eu vou ter atingido, né, a linha final, não tem como. É um processo todo dia. A gente não pode cuidar da nossa, seja saúde física ou saúde mental, durante um período. A gente tem que fazer isso a nossa vida toda. Enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que fazer isso. É igual o amor próprio, né? Não existe… que eu falei agora há pouco. Cheguei lá, tô me amando. Eba, pra sempre agora, estou me amando. Não. Vai ter os altos e baixos. E agora faz parte do processo. Por exemplo, no meu processo… eu, inclusive, aceitar os dias que eu não tô gostando de mim. Tipo, meu corpo hoje, eu tô bem satisfeita com ele. E aí hoje então tá, vou passar esse dia insatisfeita e eu entender que eu não preciso fazer nada, né? Isso eu já repeti várias vezes aqui no podcast, mas é tipo que antigamente o que eu preciso fazer, pelo amor de Deus, pra mudar meu corpo agora? Que dieta da Google, né? Que dieta milagrosa, que remédio, qual que é aquele de fazer cocô? Laxante, sempre assim procurando já um resultado imediato. Uma intervenção ali, né? Eu acho que faz parte, hoje eu não estou gostando do meu corpo, não estou me amando então, tu convive com isso hoje. É isso que tu falou. Saber conviver. Pra ficar mais preparado pro outro dia e pras outras coisas que vão entender vir, que né? aquele dia não define quem você é, tudo que você pensa. Tem uma coisa que eu levo como um mantra, assim. Minhas pacientes todas, com certeza, pensam em mim quando elas escutam essa frase. Porque é uma coisa que eu falo repetidas vezes. A gente não precisa acreditar em tudo que a gente pensa. Porque muitas vezes nosso pensamento tá carregado de coisas ali que estão a nível do pensamento. Mas não a nível da realidade, dos fatos, da probabilidade do que vai acontecer. Quem não, né? Cai uma lágrima. Então a gente não precisa acreditar o tempo todo naquilo que a gente pensa. A gente tem que prestar atenção pra entender o que fazer com aquilo. Mas acreditar como verdade absoluta, não. E quando também o pensamento, ele não tem limite, né? Ele pode ir muito longe, assim. Muito e aí longe. ele viaja, ele pega um pouquinho da realidade, às vezes, pra te convencer de algo, eu acho, né? Pra dizer que faz sentido. Sim. Só que ele viaja, assim, a quilômetros de distância. E a gente, por isso que a da terapia é incrível, que acho que tu limita ele. É muito louco isso, porque quando tu tira da tua cabeça, tu limita o pensamento. Porque enquanto tá aqui dentro, parece que ele não tem fim, ele pode ir muito longe. Fica muito real. O monstro, né? Vai crescendo, assim. O monstrinho, fica muito É. real enquanto tá fechado pra ti. Aí quando tu tira, tu meio que tu expõe e ele fala, é um Tamagotchi, né? Um monstrão. Exatamente, sim. Nossa, eu tô com medo disso, né? Nossa, que tosco. É uma visão mais panorâmica, foda isso, né? Você né? começa a ver os outros fatores também. Tu vê de fora, né? Sim. É igual tipo do que eu tava no podcast, que às vezes eu saio daqui, nossa, foi uma merda, não sei o quê, porque eu tô aqui dentro de mim falando. Aí quando eu vejo de fora, eu ouço assim e falo, não, foi legal, até essa parte que eu errei, entendi, natural, normal, Sim. sabe? Todo mundo a gente vê erra, de fora, né? E é muito louco, porque o lugar de vulnerabilidade deixa a gente num… dói, chega, assim, é dolorido, assim, você fica meio… atordoado, né? É atordoado, e aí você não sabe pra onde vai, o que você faz, assim. E desses papos que a gente tá tendo aqui, quando vocês estão falando, minha cabeça eu tava pensando em umas coisas que foi quando eu te mandei uma mensagem, né, que foi um dos papos que você teve. E eu lembro que botei, né, você ali pra
pra ouvir, né, o papo e tava trabalhando assim. Podcast. De um dos episódios, né? E aí você tava falando e eu ficava assim, pode crer, não, caralho. Tipo, me identificando, né? Pode crer, não, pode crer. Caramba, que foda. Aí o Miguel fala, caralho, você escutou o que ela falou? Caramba, que foda. Sabe, uma coisa meio… E aí na hora que acabou, que foi quando eu te mandei aquele áudio, eu falei, mano, acabei de ouvir. Só que foi muito louco, porque eu me identifiquei com, literalmente, tudo que você falou. Só que em outro… Vamos dizer, em outro lugar, em outro corpo, em outro, sei lá, padrão, o que seja, né? E tá tudo bem, né? Assim, e é muito… Mas é muito legal de ver, assim, gente, todo mundo passa pelas mesmas coisas tipo, e pelos mesmos… A Ju talvez sabe explicar melhor, mas a dinâmica, no fim, é tudo igual. Só muda, sei lá, os instrumentos ali, né? Aí tu é porque tu tá muito magra, né, na tua cabeça. Eu é porque eu tô muito fora do peso, do que eu considero que é o que está dentro do peso. Mas no fim, a dinâmica é tudo igualzinha, assim. Tipo, por isso que até o propósito é muito… Desse episódio é falar da pressão estética que tá, da saúde mental, né? Que tá muito dentro da gente ali, que… É daquela vozinha, mais uma vez, o que a gente acredita e segue sem questionar, né? E por mais que a gente fale de lugares diferentes, acho que foi o que eu falei no início, né? Isso nos atravessa de formas diferentes, mas é inerente à nossa existência enquanto mulher na sociedade que a gente vive, na cultura que a gente vive. Não tem como a gente se tirar desse espaço. Mesmo no processo de psicoterapia, por exemplo, né? Claro que a autoestima é algo que é super possível de ser trabalhado no contexto da psicoterapia. Mas não vai ter como eu fazer aquela pessoa chegar na linha, né, final e estar bem com aquilo, sendo que a gente vive numa sociedade que nos oprime o tempo todo. E uma cultura que pede coisas da gente que é impossível de entregar. E a gente tá nesse movimento. Então é importante prestar atenção nos fatores externos também, porque às vezes a gente se culpabiliza individualmente por essa dificuldade de lidar com a não aceitação do nosso corpo, algo nesse sentido. Mas, de novo, é um movimento muito coletivo. E a gente conseguir olhar pra dor do outro, entender a nossa, ver a do outro, não minimizar nenhuma, né? E entender que a gente tá em lugares diferentes, mas falando de uma coisa semelhante, é importante porque a gente fica mais forte pra falar sobre. Não, então tá, eu acho até pra, às vezes, dar consciência e a clareza, às vezes, da pessoa, de ter o entendimento. O natural é a gente dar exemplos do fora, né? Porque é o que eu acho que é mais fácil de explicar, de entender. Mas no fim das contas, tá tudo dentro. É sobre a mente, né? Sim. Mas pra explicação do que acontece. Porque a gente puxa do de fora pra dentro muita coisa, né? Então, eu acho que faz sentido a gente, assim, claro, vamos falar da diferença da pressão estética pra gordofobia. Tem como é que fala? Dos acessos dos corpos, é diferente, como que ele é visto pela sociedade, como tudo diferente. É bem diferente. Mas quando a gente tá falando de indivíduo, de sofrimento, é muito peculiar e particular de cada um. E aí tá todo mundo aqui numa lama, tipo… eu acho que é a parte onde todo mundo se une, interna, né? assim, onde tá todo mundo assim, cara, tá, eu te nisso, entendo. Nisso é todo mundo igual, todo mundo assim, meio, né? Nas coisas Perfeito. de que internamente está passando pela sua guerrinha, nisso é tudo igual. Aí sem questionar qual dor é maior ou menor, né? Mas tá todo mundo ali passando pelas suas batalhas, né? Sim. E daí, sabe que eu lembrei de uma coisa que também que é muito diferente, assim, minha e tua, que tu comentou uma vez. Que eu fiz um vídeo falando… Essa roupa é realmente… é feia? Tá com caimento feio em mim? Ou eu questiono na minha cabeça. Só que daí eu fiz em forma de vídeo, né? É o vídeo da camiseta. camisa? Porque sim. assim, eu gosto de camiseta grande. Tipo, hoje eu tô com camisetão. Só que pra mim, vestir um camisetão é uma questão… Porque eu tenho muito peito. Logo, vai parecer que eu sou maior. Porque o peito dá o volume, né? E a bunda também. Então, tipo, pra mim acaba que dá o volume… Como eu gosto de camiseta grande que vai até a bunda, então dá o volume na frente e atrás. Sim. E acaba ficando… Eu me vejo como um saco, assim, né? Porra, eu queria aquele caimento da menina do Pinterest lá. Que tem um jogo, assim. A camiseta tem um caimento massa, né? E aí eu fiz um vídeo falando assim… Essa caimento… Ai, Essa camiseta… dá água pra ela, gente. Eu vou tomar mais água. Essa camiseta… Isso. Essa camiseta está com um caimento bom. Não, peraí, perdi a linha. Essa camiseta está com caimento ruim.
Ou eu que tô esperando que tenha o caimento de uma menina magra do que eu considero bonito, né? E aí eu falava qual que eram as minhas inseguranças. Por quê? O que eu espero que ela caia, tipo, reto. E aí como que ela cai? Ela mostra que eu tenho peito, ela mostra que eu tenho bunda. Nossa, eu acho lindo. Aí a Luísa mandou uma mensagem. Eu fico muito insegura de colocar camisetão porque eu fico reta. Eu falo, caralho, não tem fim. Não. Ficamos por aqui. Por hoje é só, pessoal. Não tem fim. Isso, muito obrigada. Então, assim, resumo, não tem fim. Não, Se tu não questionar, sempre vai ter a vozinha pra falar que alguma coisa tá errada. Exatamente. E a Luísa, assim, eu não coloco camiseta grande porque eu acho que eu fico muito Olivia Palito, que tu fala. É, né? e eu gosto, eu acho bonito, assim. Eu tenho camisetas iguais às suas, assim. E às vezes eu coloco e eu fico assim… Gente, eu sempre coloco, fico na frente do espelho e falo, nó. Aí às vezes o que eu faço? Às vezes eu coloco a parte de dentro pra trás, porque aí pelo menos aparece a bunda. Aí eu não fico tão reta assim, né? É muito louco, assim. Às vezes aí eu deixo de usar, porque… Que provavelmente deve acontecer contigo também. Você deixa de usar porque você não tá se sentindo bem. E tipo assim, na real, ninguém tá nem aí, né? É. E assim, aí… mas aí era pra gente se sentir bem, né? Tipo, mas enfim. É muito final, complexo. Assim, É tá muito todo complexo. mundo achando que o outro tá olhando pra ti. E às vezes não tá. Não, mas assim, aí aquele outro tá achando que tu tá olhando pra ele, só que tu tá preocupado que ele tá olhando pra ti. Então tá os dois ali no negócio. E às vezes você tá achando que a pessoa tá olhando, às vezes não te tem ninguém julgando, olhando e a pessoa pra tá ninguém, assim, né? nossa, fulano tá linda, né? E às vezes… Ou isso, tá? A gente tenta fazer uma leitura mental do que o outro tá pensando e toma isso como a verdade. E a nossa não leitura sabe. é baseada no que a gente Exato, acha, na nossa no nosso vida. viés, né? Muito mais Então, sobre se eu tô nós reparando do que… no outro, o outro também tá reparando em mim. Né? Se eu tô exato. fazendo isso, o outro também vai ver que eu tô fazendo isso. E a gente se limita e acaba não fazendo muita coisa que a gente tem vontade por esse medo. Por essa leitura que eu tô fazendo do que eu acho que o outro tá pensando. E às vezes o outro tá pensando, né? Que ele vai… Enfim, fazer hoje à tarde, não tá nem aquela aí. coisa, tipo, no fim a gente não é tão importante como a gente se coloca, né, na situação, né, nesse sentido. Acho que a gente é mais autocentrado do que a gente imagina, né? Só que a gente acha que o outro não, que ele tá reparando. E às vezes até tá reparando, mas o que isso significa também, né? Aí é uma questão que é dele, Exatamente. Ele tá reparando, não sou eu que tenho que me adequar ao fato dele reparar, e aí eu tenho que achar um jeito bom, né, de me apresentar, digamos. E por que isso também machuca, incomoda tanto, né? Também eu acho que é muito né, falar mais da gente do que do outro. A gente parar pra pensar e falar, tá, fulano falar isso e isso de mim quer dizer o quê? Né? Por que me incomoda, né? E aí eu acho que é mais isso do porquê te incomoda do que quer dizer. Porque o que quer dizer também é tudo relativo. Aí você fala, tá, o que eu vou fazer sobre isso? Aí você vê as possibilidades, né? Ou então você fala, cara, eu posso fazer isso, isso e isso. Ou eu posso ficar de boa e tentar. Só que é muito difícil, né? Eu tô falando uma coisa que… na teoria como se fosse só seguir as regrinhas, né? Mas é difícil. Mas eu acho é muito que algo louco, é que muito difícil. às vezes também torna mais difícil. Eu penso que talvez a rede social tenha um peso nisso, né? De se preocupar com o que o outro fala. Porque parece que é um lugar que todo mundo se sente mais à vontade de falar sobre o que pensa, Muito, né? Às vezes por um perfil fake ou algo nesse sentido, né? Mas acaba dando mais ferramentas para as pessoas falarem. Não sei, é uma impressão que eu tenho. Que a gente se sente muito… Eu, por exemplo, quando eu vou fazer um post mais no meu perfil de psicóloga mais, ou uma né? foto, alguma coisa assim, eu fico pensando, poxa, será que alguém vai comentar? Será que alguém vai… Esperando a aquilo? aprovação, Exato. né? Esperando a aprovação. Ou só um não desagrado do outro, de certa forma, né? Então, eu acho que a gente fica um pouco mais receoso, talvez hoje em dia nos últimos anos, né? A gente fica um pouco mais receoso por esse processo também de muita informação, muita gente tendo acesso a muita coisa que tá acontecendo. A gente fica mais exposto, querendo ou não. E uma coisa que eu fico pensando também, que é algo que… né, tá tudo relacionado, eu acho que é a questão da falta de gentileza, sabe? Depois, a internet, né, as redes sociais, assim, pelo menos a minha visão, né, a forma com que eu vejo. Eu percebo que as pessoas elas são mais imediatistas, elas se sentem mais poderosas para falarem as coisas, e aí eu acho que as pessoas não são tão gentis mais com as outras. É a minha visão, assim, sabe? É muito xingamento, muita coisa e tal. E às vezes eu fico assim, gente, às vezes é exatamente isso. É o local, é o lugar de vulnerabilidade, né? Sim. De alguém falar alguma coisa que vai tocar na sua feridinha. Ou que você não vai gostar, porque aí você volta e aí você fica… É muito difícil, assim. Eu acho que… E por conta disso, eu já pensei em… Cara, eu vou parar… Já cheguei a parar de seguir algumas pessoas. Eu falo assim, cara… Tanto que essa pessoa tá se sentindo bem aqui…
nesse corpo que eu não me sinto tanto, tá me incomodando. Eu acho que eu preciso parar um pouquinho e ficar só comigo, assim, sabe? Isso já aconteceu algumas vezes que eu acho que todo mundo faz isso, né? E a gente pensar no conteúdo que a gente consome é uma forma de autocuidado. Porque certeza. ali a gente fica, de Muito. fato, vulnerável. Só que às vezes a gente pensa que autocuidado vai para outros lados também, né? Mais visuais ou mais práticos. Mas você olhar e ver se aquela página que você segue te faz bem ou não. Isso é você olhar para você e falar, tá, acho que me sinto bem aqui nesse espaço. É esse tipo de Porque a gente energia pode que eu quero pra escolher, mim. né? Exatamente. Por mais que a internet tenha esse viés, também nos dá a possibilidade do que eu quero seguir, do que eu não quero. E eu sempre brinco que tem um botãozinho mágico que se chama parar de seguir. A gente pode usar ele à Sim, vontade, isso não exato. tem limite, né? Ou seguir também é algo que faça sentido. Então a gente, às vezes, se coloca no lugar que não tem muito pra onde ir, mas de certa forma a gente pode fazer algumas escolhas e isso é autocuidado. Isso é importante de não ser minimizado, né? Porque o que a gente consome faz parte do nosso dia, ali da nossa rotina, das próprias comparações que acontecem. Então a gente olhar com cuidado, né, exato. É uma forma de se cuidar também, de se atentar e falar, poxa, não mereço ficar aqui me comparando com isso nesse momento. Pode ser que em outro eu siga essa pessoa e eu esteja mais preparada. A gente reconhecer a nossa vulnerabilidade e respeitá-la. E eu acho que da empatia que a Lu falou, do cuidado, que acho que a gente perdeu muito esse cuidado de às vezes, perguntar mesmo qualquer coisa relacionada à vida ou à estética da outra pessoa. Eu entendo, óbvio, né? O ser humano também tem curiosidade, às vezes, muita coisa. Mas é tudo como que coloca isso pro outro, porque tu nunca sabe o peso que tem, né, pra outra pessoa. Aí eu lembrei também, quando tu falou uma vez, só me mandou assim, como é que foi? Ganhei, sei lá, engordei. 1 quilo. Ganhei 1 quilo. E aí eu fiquei assim, ai meu Deus. O que eu falo? Sabe por quê? Sabe por quê? Na minha vida, ganhei 1 quilo é muito pesado. Tipo, até metafórico, né? Esse 1 quilo pesa muito, não só 1 quilo, entendeu? Mas na minha realidade sempre foi assim, caraca, engordar… agora eu tô até aprendendo que engordar e emagrecer, essas palavras nem são tão corretas. Mas enfim, ganhar 1 quilo de peso é muito ruim, né, na minha realidade, né? Das pessoas que até dividiram bastante coisa comigo. Essa coisa tem um peso. E aí, quando a Luísa mandou, e aí eu sabendo da história da Luísa, né? Conhecendo todo o trajeto que ela tava tendo ali com a nutricionista, tudo. Daí eu falei assim, mas eu também não posso elogiar, porque eu não sei. Aí eu lembro que eu falei assim, aí eu mandei pra ela, mas você está feliz? Tipo assim, deixa eu te entender como é que tu tá se sentindo pra eu saber como que eu reajo. Então eu acho que muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado de… Mas como que tu tá se sentindo sobre isso pra eu poder te ajudar? Ou não fazer nada, até só te ouvir, né? Porque nem sempre a gente tem como também… ajudar todo mundo. Muitas vezes não sabe limitações como, né? também, né? A gente tem nossas limitações. E aí eu lembro de que tu mandou só da balança. Não sei se tu lembra disso, mas tu Mandei mandou só a foto da balança. Aí ganhou 1 quilo. Aí eu fiquei, e tu tá feliz? Eu fiquei assim, pra eu entender. Daí tu falou assim, muito, deu, Aí tudo bem, né? Mas também foi sem nenhum. Eu só mandei a foto da balança. Você não deu um briefing antes, né? Do que era isso aí. E esse tu tá feliz não tinha nenhum julgamento. É só pra eu entender. Tu tá feliz, como que tu tá sentindo, né? Então, da gente ter empatia do como é que é pro outro isso, né? Então, assim, você ser magra. Ou você ter o corpo que você tem. Tipo, como é que é pra você, né? Não venha do seu julgamento pra falar do corpo da outra pessoa. E o quanto que… Às vezes é só uma pergunta. Não é um movimento tão… que demanda um esforço muito grande. É falar, e como é que é isso pra você, né? Assim, o que isso significa aí? Porque aí eu tenho até mais repertório, assim, pra poder entender o que eu faço com isso também. Então, são coisas simples que, na verdade, significam muito. E que, na verdade, não são simples, né? Mas que são fáceis, às vezes, de serem feitas nesses contextos. É só a gente prestar um pouquinho mais de atenção. Isso me faz lembrar umas coisas, porque desde aquele dia que eu te mandei essa foto, foi ano passado, né? Ano passado, como se fosse ano. Muito tempo, realmente se passou. Mas eu acho que deve ter sido novembro, alguma coisa assim. Aí eu vou todo mês na mesma farmácia, porque só tem diferença, né? Da balança. Aí eu vou na mesma farmácia. E, cara, assim, eu juro, assim, às vezes eu fico muito segura de falar esse tipo de coisa, porque parece que a minha cabeça, na minha mente que mente, né? Eu acho que as pessoas vão escutar e vão falar assim, ai meu Deus, mas é muito, muito genuíno, assim. Quando eu chego na balança, eu olho pra balança, a balança olha pra mim, aí eu subo e falo, tá. É um processo, assim, o caminho que eu vou lá de casa até
Até a farmácia que é ali do lado. Cara, é muito louco, porque é o contrário do meu processo. O meu medo da balança é de ter subido. E eu vou pra balança com medo, assim. Porque me incomoda, sabe? Aí às vezes eu chego pra casa e falo com o Miguel, eu falo, caramba, não, engordei 50 gramas. Aí ele fala, 50 gramas. Tipo assim. Mas tu tá chateado porque só eu tô chateada, na tua cabeça. Tipo, caralho, nossa, velho, eu emagreci 1 quilo, eu devia estar… Desculpa, eu engordei 1 quilo, devia ter engordado mais 1 ou 2 e tal. E é muito louco também porque, por exemplo, a questão da Nutri, né? Eu fiquei com essa Nutri que, nossa, me ajudou pra caramba, uma querida, uma fofa, assim. E aí eu descobri uma outra nutricionista que é especialista em esclerose múltipla. Eu falei, vai ser maravilhosa e tal, não sei o quê. E eu gostei muito da pegada dela e tal. Só que eu ainda não marquei com ela. E por que eu não marquei? Porque é muito louco. Toda vez eu pego o celular pra mandar mensagem. Eu cheguei até a fazer participei de uns workshops, assim, eu acho ela incrível. Eu tenho que ir. O IPC me pergunta, já marcou com a nutricionista? Eu falo, não, vou marcar. E coitada, ainda fala, ela não me respondeu, né? Foi na conta. Está aqui, por favor. É porque é o meu jeito de, né, esconder a parada. Mas aí, porque eu fico… Eu não acho que isso vai acontecer por ela, porque por ela ser uma profissional, eu acho que isso não vai acontecer. Porque quando eu procurei essa primeira Nutri que me ajudou e eu entrei na dieta anti-inflamatória, eu passei meu peso pra ela. Quando ela viu o peso, a altura, ela falou, você tá um pouquinho abaixo da média, né? Tem uma média que foi quando eu já tinha emagrecido 6 quilos por conta do surto, né? E ela falou assim, Lúcia, tem algum desejo fisicamente? Você quer mudar? Você quer ganhar uma coxa? Você quer… Só que na época, na hora, eu tava tão focada em ficar bem, que eu falei assim, eu não tô focada em estética. Fica tranquilo, o negócio é comer bem. E vamos que vamos. Durou 30 dias isso. Aí eu mandei mensagem pra ela, falei, olha, eu tô emagrecendo e tal. Aí a gente foi fazendo umas mudanças que isso foi me incomodando. Porque, eu acho que eu te falei isso. Que fui tomar banho outro dia… E fui tirar a camisa, assim, na hora que eu vi a minha… Eu consigo ver minhas costelinhas. A costela. Cara, isso me incomoda muito. Porque, não é porque… Ai, Lúcia, devia estar, graças a Deus. Porque mas eu não… só que tu tem que ficar explicando que… claro, mas assim… como se estivesse errado, tu tá incomodada. Mas que na minha cabeça, eu não linko isso com saúde. Sim. Que é aquela questão que a gente tá falando, corpo magro não tem nada a ver. Né, assim, eu linko isso com saúde. Teve uma época da minha adolescência… Que eu vomitava, que eu, né, comia, ia pro banheiro, vomitava. Eu tive todo esse rolê também, que eu acho que não era pra emagrecer, era uma forma de me… Punição. De me punir de alguma coisa, assim. Aí eu me lembro muito sobre essas coisas, assim. E antes de eu escolher ir com essa Nutri, porque eu vou com ela, que eu acho ela incrível, mas eu fui pesquisando várias, e é muito legal, assim, de perceber que nenhuma delas eu nunca vi uma mensagem ou um objetivo ali que é de engordar. Sabe, é sempre, cara, vamos lá pra emagrecer. É o que vende, né? Emagrecimento. É o que vende. A galera muito usa o peso ideal, né? Chegar no seu peso ideal e tal. Mas aí, eu não sei até onde que fica escondido o que é esse peso ideal, entendeu? Sim. E aí eu fiquei pensando assim, gente… Tá, mas aí eu vou e aí a pessoa vai me colocar pra, sei lá, eu vou tomar algum remédio, vou tomar uma suplementação. Eu fiquei o que me parou um pouquinho foi tipo assim, será que essas pessoas estão preparadas pra entender que eu quero… A minha demanda, né? A minha demanda? Não, e sabe o que é Mas muito obviamente louco? que são profissionais, mas eu fico pensando nisso, porque às sabe? vezes vai pro outro viés de que agora tá tendo vários casos muito tristes de gordofobia na medicina, de acessibilidade, né, de corpo gordo, não ter maca às vezes pro corpo gordo e tal. E, mais uma vez, sem entrar no mérito de o que é mais grave, o que é menos grave, né? Mas assim, tu também entra no outro medo, que é assim, será que ele não vai levar em consideração minha saúde direito? Porque só de ver que eu tô magra, ele vai achar que tá tudo bem? Ah, sim. Sabe? Sim. Tu já, tipo assim, porque aí ele nem coloca na bio lá dele que cuida do corpo magro. Tipo, não sei como que colocaria também isso, né? Eu acho que até a linguística é difícil de entender, né? Esquisito, né? Parece que fica esquisito. Eu, pelo menos, não me lembro. Eu nunca vi, assim. E não é que eu não acho que a pessoa não vai saber, não é isso, assim. Mas
É como se fosse assim, será que essa pessoa vai saber, vai entender mesmo o que tá me incomodando? E, sabe, assim, eu lembro que eu botei um foco, eu botei 65. Mais uma vez, só pra, tipo, deixar muito claro, né? Que óbvio que pra ti nunca faltou acessibilidade no hospital, nada. Nunca. Mas Sempre tive o muito privilégio preconceito é o problema, né? Exato. Do negócio. Não, e eu estou sendo preconceituosa também no sentido de falar assim, será que… É óbvio que ela vai saber disso, é óbvio que ela já atendeu outras pacientes que falaram, cara, eu preciso engordar, eu preciso ganhar massa magra, né, enfim e tal. Mas eu lembro que eu botei na minha cabeça, falei, cara, eu quero chegar em 65 quilos. Eu botei 10 quilos a mais. E aí eu lembro que eu cheguei a falar isso com ela falou, Lu, mas será que 10 a mais… Será que precisa disso? Eu falei com ela, não sei. Eu botei um número mágico na minha cabeça que eu não sei se tem a ver, se… De onde que eu tirei esse número. Mas, enfim, assim, eu fiquei pensando nisso, de por que eu ainda não entrei em contato com a Nutri, assim, sabe? E eu acho que é muito disso, tipo assim, ai, nossa, aí vai ser todo um processo pra engordar, e aí eu vou lá e eu não vou engordar, e aí eu vou voltar. Ontem eu fui na farmácia pra me pesar de novo, o peso de janeiro, né? Que deu igualzinho de dezembro. Aí eu lembro que eu falei, tá, eu tô mudando assim, tá, pelo menos eu não perdi. Continuo do mesmo jeito, tá, em fevereiro. E aí é a questão da gente ficar vivendo numa pressão que não tem nada a ver, né? Tá, mês que vem eu tenho que estar com 50, agora eu tô com 54. Então tá, então mês que vem eu tenho que estar com 55. Porque se eu não chego em 55, e aí eu começo a criar… E aí começa a aparecer assim, aí eu começo a ficar triste, fico puta, fico me sentindo mal, e aí eu fico sem vontade de comer, só que aí eu fico assim, caralho, se eu não comer eu vou emagrecer mais. Tipo, entra numa… Cara, vira uma neura sem fim. Muita ideia assim, da linha de chegada, né? E também a importância que a gente dá pra aquele número que aparece ali. Porque, na verdade, aquele número não necessariamente ele traduz se é a massa magra, se não é, algo nesse sentido, né? Precisa de um exame muito mais específico também pra medir isso. Leiga, do que a balança comum. Claro. E às vezes a gente usa aquele único instrumento pra validar todo o nosso processo, pra validar tudo que a gente tá fazendo. E se esse número não mudar, seja… né, pra mais, seja pra menos, então eu tô fracassando na minha missão. Exato. E o processo é muito mais amplo do que isso, diz sobre muitos outros fatores, né? E eu entendo que na teoria é muito bonito falar isso, na prática é mais difícil você olhar o número e não ter sentimentos em relação a ele, né? Mas o quanto que aquele número não define, é um número que tá ali, ele significa pra você, e tudo isso precisa ser muito acolhido. Mas você é muito mais que aquele número, seja pra que lado que ele tá indo, né? Você é muito mais que isso. Mas, de novo, na teoria é muito bom ouvir isso, né? Na prática eu entendo que cada um tem a sua luta interna pra absorver essa informação e colocar em prática ou não. Então, acho que né, as nossas mentes são muito mais complexas do que a gente imagina nesse sentido de processos. Por isso que esse lance de se pesar, eu acho que… Nem sei se deveria ser livre assim como sabe? Nossa, eu também acho que não, com certeza. A gente fica muito presa no número e não pensa na saúde, né? Aí, mais uma vez… Piora a saúde mental da gente, né? Porque a gente fica mal. Exatamente. E aí, falando do meu lado de sempre querer um número mais baixo… Ficar sempre preso, sei lá… o ideal pra mim é 60 quilos, né? Eu tô jogando aqui, tá, gente? Então, ficar preso naquilo aí, cada vez que vai na farmácia se pesar, não tá ali nem perto, né, daquele número ali que eu idealizei, aí a cabeça, pra mim, sempre foi uma frustração. todo o efeito contrário. Daí eu ia lá, ficava nervosa, triste, ansiosa e ia comer mais. E aí o que acontecia? Eu ganhava mais peso, né? Não instantaneamente, óbvio, mas o processo ia se repetindo e a longo prazo ia acontecendo. Então, assim, da balança, nossa, tem acho que 4 anos, assim, que tipo, eu larguei de mão a balança e aí eu deixo pro médico. Tipo, aí tá, se ele vai precisar dos números pra medir, porque ele é um profissional que estuda isso, aí fica nas mãos dele, porque essa coisa da balança é muito pessoal, conta altura, conta tanta coisa aí. Tem ideia. Que período do dia que você tá se pesando, se é depois de uma refeição, se é de manhã, se é de noite. É muito relativo. Eu nunca tinha pensado nisso. De manhã pra noite faz muita diferença, né? Eu acho que tem um negócio de não sei se é gramas ou 1 quilo, até 1 quilo. Sim, que varia muito durante o dia. Da noite pro dia. E às vezes a gente escolhe os momentos, acabei de ter uma refeição, me senti talvez, né, culpada ou, enfim, não tive uma boa relação ali naquele momento com aquela refeição. E aí vou me pesar. E aí eu olho, não fico satisfeita com aquilo e
gera todo um processo em cima desse momento que eu escolhi fazer isso. Não que seja super consciente esse processo, né? Estou fazendo isso pra me punir ou de alguma forma, né? Algo assim. Mas às vezes a gente tem essas escolhas simples do dia a dia, mas que significam muito na forma como eu tô olhando pra aquilo. Então a gente pensar que momento que eu tô indo fazer isso, né? Eu tô bem pra fazer isso agora, nesse momento? Ou não? Então, são cuidados também que falam sobre o viés do autocuidado. Eu tô olhando pra mim dessa forma ou não? O autocuidado mental devia ser muito mais valorizado, Com né? certeza. Nossa, gente. Sério, esse tipo de coisa tinha que ser falado desde a escola, sabe? Da importância do auto-amor, verdade. da autoaceitação e da Sim. gentileza com o outro, sabe? Eu acho que é… Como que tu faz pra cuidar depois nesse teu processo de descobrir a esclerose e tudo da tua cabecinha? Então, é um processo, gente. Porque assim, é muito louco, né? 2018, porque teve a pandemia no meio também, né, gente? Que a coisa ficou… Tudo foi pra potência máxima, pra todo mundo, né? Assim, a minha cabecinha, ela tá… Eu não posso dizer que eu tenho uma relação tóxica com a esclerose. Não posso dizer isso. Inclusive, eu falei uma coisa e eu falo isso. E mesmo quando tá doendo muito, assim, eu sempre coloco isso na minha… Falo pra mim mesma, ou que seja, né? Que eu sou muito… Eu sou muito grata à esclerose por várias coisas. A esclerose me ensinou muita coisa. Não, assim, tem dias que eu não lembro que eu tenho esclerose múltipla. Tem dias que eu não lembro, gente. E agora, principalmente, porque eu troquei a medicação agora. Antes eu tomava todo dia. Eu tinha que tomar uma pílulazinha. E isso era muito ruim. Porque toda vez que eu ia tomar a pílula, era um lembrete pra mim. De que, tá, eu tenho que tomar isso aqui. Um lembrete da esclerose, né? Tipo, uma vez tem que tomar um remédio. Eu tenho esclerose. E muitas vezes eu optava por não tomar. Porque, não sei. Eu lembro da minha terapeuta perguntar, mas ela perguntava pra mim assim, você tomar ou não tomar, você vai continuar se sentindo do mesmo jeito. Né? E você tem que tomar, porque você vai ficar, né? Você vai se sentir melhor, mas eu não tomava. Gente, eu lembro de eu olhar o remédio e falava assim, não vou tomar. Era uma raiva que eu tinha, era uma coisa assim. E hoje eu tomo remédio uma vez por mês. E isso tá sendo muito bom, porque eu consigo… Eu fico 29 dias do mês, mas… Não que eu não me cuide em outras coisas. Eu comecei a seguir algumas páginas que me ajudam muito, muito, muito com a esclerose. Que estão me trazendo muita informação. Uma delas é da ABEM, da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, que é muito incrível. Que eu não conseguia. Eu não conseguia ler nada, eu não conseguia falar com outras pessoas. Porque é muito louco, que é o medo, né? Como que o medo mexe com a gente, assim. Eu escutava outras pessoas e eu me permiti fazer amizade com outras pessoas que têm esclerose, que isso também eu não queria. Eu tava numa negação muito… Sabe aqueles quantos passos que é As do luto? 5 fases do luto. 7 não, é 5, né? As 5 fases. Tava na negação ali. Eu fui do descobrimento pra aceitação. Só que da boca pra fora, entendeu? Internamente eu tava… Cara, tinha dia que eu acordava… Eu lembro de eu acordar, a Bárbara, que morava comigo, ela morou comigo durante muito tempo. Eu tinha ataque de raiva. De raiva. E ela olhava pra mim e falava, eu não consigo explicar, eu tô com raiva. Mas era de… Mas eu não sei do que era essa raiva. Mas eu sentia muita raiva, assim. Isso é uma fase do luto? Pode ser a parte da negação da mesmo. negação, A negação ela tudo. pode estar associada mas assim… E aí o que acontece? do estresse ali envolvido, da raiva mesmo. É muito comum. É muito comum, exato. E assim, quando eu descobri, foi a época que eu mais saí. Que eu ia pra mais festa, que eu bebia mais. Porque… Tipo um escape, assim. Escape total. Escape total. E eu lembro que a Lívia, essa amiga minha… A Lívia, eu vou contar uma coisa aqui agora. Cara, ela me ligava pra sair, eu evitava encontrar com ela. Porque eu sei que ela ia ser a pessoa que ia falar assim… Acorda pra vida, vai se cuidar um tiquinho. E eu cheguei a evitar de encontrar com ela, porque ela era a pessoa que ia me lembrar, tipo, cara, eu preciso me cuidar. Eu preciso… E hoje em dia, quando eu tenho as coisas, é a primeira pessoa que eu ligo e falo, Lívia, aconteceu isso, tal, eu tô indo no hospital, o que você acha disso? Pô, é muito do processo, assim. E aí eu lembrei do que eu tava falando. Eu tava com minha mãe em casa, né, trabalhando e tal. E minha mãe preocupada, porque eu não tinha comido direito. E ela tá assim, Lu,
come, por favor, come. E aí eu já tava super estressada, porque, né, além disso de estar acontecendo, tava a pandemia, que tava todo mundo naquele… O caos, né? Aquele caos. E eu trabalhando num lugar que eu tava odiando, que tava me fazendo muito mal. Foi tipo, eu lembro que minha mãe falou assim, isso é doença. Eu lembro que eu gritei com ela, falei, mãe, eu não tô doente, eu tenho uma condição. Eu lembro de ter falado uma coisa assim com ela. E ela me olhou de um jeito, tipo, se sentindo muito culpada, assim. E isso até hoje eu lembro da carinha dela falando, não, eu não podia ter feito isso. Mas foi a forma que eu tinha, tipo, de falar assim, não sou doente, mas… Né, assim, eu preciso encarar isso de outras formas, sabe? Hoje em dia, 2018, né? Então, 2019, 20, 21, 22, 23. Vamos fazer 5 anos. Eu descobri em fevereiro, finalzinho de janeiro pra fevereiro. Então, vamos fazer 5 anos, né? Só que é muito o tempo de cura de cada um, né? Sim. E aí eu percebi de um ano pra cá que eu preciso viver o meu luto. Então, hoje em dia eu choro mais que eu chorava antes. Hoje em dia eu tenho mais ataque de raivas que eu tinha antes. Hoje em dia… Hoje tu tem mais? Eu tenho um pouco mais, assim, eu acho. Não vou dizer ataques de raiva, assim, né? Porque eu não perco esse… Como eu fiz com a minha mãe esse dia, né? Eu não perco a paciência com isso. Mas eu fico… Tem dia que eu quero ficar de boa, eu não quero falar sobre isso. Tu não tá a fim de aceitar isso? Não aí, tô a fim de aceitar. E aí, às vezes, eu vejo alguma postagem sobre… Eu já comecei e parei de seguir essas páginas milhões de vezes, assim. E é muito doido, cara. Eu ainda sinto raiva. Eu ainda fico… Só que é meu tempo, né? É, assim, teu processo. E eu fiquei pensando nesse receio de compartilhar a sua história, né? Por não querer… Ou ficar com a impressão que tô desvalidando outras, né? Às vezes, a gente precisa… Não que a gente precisa compartilhar, né? Acho que é uma decisão individual. Mas o seu processo, do jeito que ele é… Com toda a individualidade que ele tem, ele pode ajudar uma outra pessoa também. Sim. No quesito de informação, no quesito de entender que eu vou sentir raiva de vez em quando e isso vai acontecer. Né? Independente do jeito que você conta a sua história, acho que pode ajudar alguém. Total. É claro que se quiser, né, compartilhar, a gente não precisa necessariamente, mas se é uma coisa que você tem vontade, que faz sentido, o outro vai falar, porque eu sempre brinco, até papagaio fala, então o outro também vai falar algumas coisas, né? Mas quem é esse outro que tá falando? Por que ele tem esse peso todo? E a gente aceitar o nosso processo, porque a gente, até o processo a gente quer pôr no padrão, né? De tipo, Exato, não tá tão sofrido, não tá tão isso, não tá tão aquilo. E que padrão é esse? Que padrão de sofrimento, né? Padrão de processo é esse, sabe? Tipo, eu não sou digna de querer, eu não sou tão importante assim pra falar um negócio desse, ninguém vai achar que é tão legal. Cara, a gente já começa a julgar o nosso processo. Exato. Tipo, tu viveu isso, pra ti foi a tua história, teve teus questionamentos. Então é real, é válido. É seu, né? Sim, é seu, é a sua história, é o seu processo. Uma vez que tu viveu isso, pra ti é verdade, então é válido. Sim, pra caramba. Porque é a tua verdade, com certeza, com tanto de gente que existe nesse mundo, tem muita gente que vai se identificar aí com o seu processo. Não pra se comparar, mas de identificação mesmo, né? De ter um acolhimento mesmo. É isso. É isso. Processos. Ai, gente, amei. Sério, muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje. Muito obrigada, Ju. A Ju é especialista em ansiedade. Tá, então, maravilhosa. Não só, ela não atende só casos, né, de pessoas com ansiedade, sobretudo. Mas dê uma olhada lá no Instagram. Passa o @ aí, Ju. Nossa, perdi meu arroba por um momento. Passa o @ que é maravilhoso. Já tá cheio de conteúdo lá que vocês vão ver. Com certeza. É psi.juliana.ruiz. Então é fácil de achar. Não é um psil, tá, gente? É psi, PSI. Isso, muito bem. Juliana Ruiz. E eu agradeço muito pelo convite e poder conhecer também mais as histórias de vocês. Né? Sei que a gente é amiga, mas acho que a gente vai aprendendo muito com as nossas amigas também. Que bom que eu tenho vocês aqui pra me ensinar também. Estamos juntas. Exatamente. E eu gostei muito também da experiência, tava muito insegura. Mas eu acho que é isso, é falar do processo, é entender o que a gente vive, o que a outra vive, o outro vive e vamos que vamos, tem né? Empatia, eu acho que é isso. Compaixão, né? A gente, gentileza. Acho que uma das coisas hoje em dia que é muito valioso, que a gente faz pouco, é a troca, né? Sim. Exato. Que é isso de trocar experiências e dores, né? E, enfim, troquem com suas amigas também, seus amigos e amigas, que é muito valioso isso, né? Muito. Acolham. Como se acolham muito.
E mandem pra terapia. Isso, por favor, gente. Terapia, que é E importante. manda cuidar da importante. saúde mental, todo mundo. Muito obrigada pra quem esteve aqui com a gente até aqui. E acompanhe, não deixe de seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, e no YouTube, no Spotify. Estamos lá. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo. Um beijo. O Que Disse Padrão, com Andressa Almeida. Você tem alguma pergunta ou sugestão? Escreva para oquedissepadrão@gmail.com ou visite @oquedissepadrão no Instagram e TikTok. Não deixe de compartilhar e avaliar o episódio sempre que puder. Até logo!